Bom dia, invencíveis. Vamos filosofar um pouco hoje. Vamos com a genealogia da moral do Nietzsche, em que ele apresenta a tese dele do bem e do mal, do bom e do ruim. E como é que isso acontece fora da visão dos psicólogos, né? Uma visão histórica. Os nobres, lá no nosso passado, os guerreiros, eles se denominavam bons, valorosos, nobres. Por quê? Porque eles iam para a guerra para poder guerrear, poder defender a sua gleba e, logicamente, defender o povo que estava dentro das suas cercanias, dos seus castelos, das suas terras. Eles que partiam para a luta eram guerreiros, e como guerreiros, valorosos, e como valorosos, corajosos. Porém, existia uma classe, que é a classe sacerdotal, que logicamente só tinha o povo, mas também queria poder. Porém, os que ficavam na terra, os que não iam lutar, logicamente não tinham todas as honrarias, não eram vistos como pessoas valorosas, como pessoas de bem, não eram bons. Bons eram aqueles que defendiam. Então, a classe sacerdotal começou a incutir a ideia de que vocês que estão aqui, vocês também são bons. Porque se vocês não têm o reino da terra, vocês têm o reino dos céus. E passou a ser como bom aquele que propagava essa noção do reino transcendental e não do reino terrestre. E com isso, aos poucos, a classe sacerdotal começa a incutir dentro da classe dominante essa noção do bem e do bom como sendo uma noção transcendental e não uma noção humana de valorização, de nobreza, de guerrear. Isso passou a ser uma coisa mundana e você passou a ser bom e fazer o bem quando você vê o próximo, vê uma coisa transcendental, vê lá para cima dos céus. E aí, com o tempo, essa classe sacerdotal começou a incutir essa ideia e começou aí o poder. Além das pessoas, eles passaram a ter terras, além das terras, passou-se a ter castelos e passou a influenciar propriamente a classe dominante, que aonde eles se autodenominavam bons e fazendo o bem como uma atitude de guerrear e lutar, agora passam a ser bons e fazerem o bem através de uma coisa transcendental dita por um sacerdote e não mais dita por um rei. E passou o sacerdote a comandar a cabeça dos reis e passou-se a noção do bom e do bem como uma questão de valorização do corajoso, do nobre, do guerrear, para o bom e o bem do humilde, do que é servo, do que é servil. E o que isso tiramos hoje? Noção de bem e mal, de bom e ruim, é uma noção criada socialmente. Vai depender de cada grupo. E hoje nós temos isso. Eu falei ontem sobre a polarização, né? O que um grupo não vê no outro, o que um grupo vê no outro e o medo do grupo. Hoje, a valorização do bem e do mal, ele passou a ser subjetivo. Se eu gosto de uma determinada coisa, é bom para mim, estou fazendo bem. Mas você que não gosta do mesmo que eu gosto, você é mau, você é ruim. E é dessa maneira que se explicam as diferenças existentes.
entre a subjetividade do que eu vejo e percebo como bom e mal e a subjetividade do que você percebe ser bom e ser mal. É tudo uma questão de visão, é tudo uma questão de ponto de vista. Principalmente, é tudo uma questão da maneira como foi passada para você o que é bom e o que é mal. Sempre vai ter alguém reativo ou ativo, né? Nietzsche já explica isso. São os ativos e os reativos. Então, observe bem. Pontos de vista existem e vai depender sempre da maneira como foi lhe passado, seja lá na sua vida pregressa ou seja durante o caminho que você faz. Por isso, há de se respeitar sempre os pontos de vista. Logicamente, você tem opinião, logicamente, você tem as suas noções de moral. Porém, você não pode fazer disso uma guerra, porque dentro de um cercado podem viver vários seres, várias ideias, várias opiniões, e isso vivendo de maneira o mais harmoniosamente possível. Num período que nem estamos hoje, de polarização e de sentimentos ainda exaltados, lembre-se, a construção do bem e do mal, do bom e do ruim, ela foi uma construção histórica e subjetiva. E interessa a cada grupo. Cada grupo tem a sua noção de bem e mal. Um grupo ativo tem a sua noção de bem, de mal, de bom e ruim. O grupo reativo sempre tem a sua noção de bem, de mal, de bom e ruim. Então, há de se conviver com essa noção. Tenham um bom dia, invencíveis.